Como ser promovido ou promovida no trabalho? Esse é o tema da nossa live de hoje. Live essa que vai ficar salva aqui no Instagram por 24 horas e depois eu vou subir ela para o YouTube e ela vai ficar salva lá no YouTube. E quem vai ter acesso à gravação dessa live é quem está nos grupos, lá no grupo VIP. Então, se você quer ter acesso na íntegra às 5 lives que eu vou fazer dessa série, você precisa entrar no grupo de WhatsApp, no grupo VIP. Me pede ali no direct que eu mando para você, tá bom? Deixa eu dar boa noite aqui pro pessoal que tá entrando na live. Sejam muito bem-vindos. Já mandem essa live para as pessoas que você conhece, para os seus colegas de trabalho, para aquela pessoa que realmente quer ser promovida e de repente está há um bom tempo aí na empresa e não consegue alcançar esse resultado. Cliquem aqui no coraçãozinho para que o Instagram possa entregar a nossa live para mais gente. E vão mandando comentários aqui também. Ó, a Carol tá aqui na live. A Nara. Sejam bem-vindas, gente. Bom, essa live, então, é a primeira live dessa série de 5 lives, né? E por que 5 lives? Porque, na verdade, eu vou trazer 5 pilares importantes, que são os pilares que eu trabalho, inclusive, na mentoria de carreira, e que já fizeram muitos profissionais conseguirem a tão sonhada promoção. Inclusive, profissionais que vieram para a mentoria até com outro objetivo. Por quê? Muitas vezes os profissionais vêm para a mentoria já com o objetivo de sair da empresa, porque já estão há tanto tempo ali e de repente não se sentem valorizados, né? Querem realmente alcançar um reconhecimento, uma promoção e não conseguem. E muitas vezes vem para a mentoria falando, Richelle, eu preciso sair da empresa. E aí nesse processo, né, que a gente vai trabalhando dentro da mentoria, entendendo os motivos pelos quais a pessoa realmente não está sendo reconhecida e até projetando, né, essa pessoa para o mercado, existem algumas estratégias que elas servem tanto para você conseguir se projetar melhor aí para o mercado, quanto para você ser reconhecido dentro da empresa. Então, eu já tive muitos profissionais que vieram com esse objetivo, olha, quero sair da empresa porque não estou sendo reconhecido, e durante o processo, com essas estratégias, acabaram não só recebendo oportunidades do mercado, mas também acabaram sendo promovidos pela empresa, porque quando a empresa começa a ver o seu movimento, né, nesses 5 pilares que eu vou trazer para vocês, ela começa a enxergar você como um potencial e, de repente, começa a ver que é um talento que não pode ser aí desperdiçado. Então, vale muito a pena vocês saberem quais são esses 5 pilares e como vocês podem aplicá-los, né, na sua realidade, no seu momento, na empresa que você trabalha e pensando, obviamente, na sua carreira, né, pensando na sua carreira como aspecto ali principal, né, você como protagonista da sua carreira. E o efeito colateral disso, obviamente, é que a empresa começa a observar você com outros olhos e ver você com um grande potencial. Oi, Ana, boa noite, tudo bem? Bom, então vamos lá, gente. Por que eu quis trazer esse tema, né? Para essa série de lives que eu dei o nome aqui de próximo nível. Porque eu vejo muitos profissionais, gente. Muitos profissionais que são ótimos, que entregam resultados, que são bons tecnicamente, que fazem ali, né, são comprometidos, que têm muitas qualidades e acabam muitas vezes 3, 4, 5 anos ali no mesmo cargo, até 8 anos eu tive uma cliente, 8 anos no mesmo cargo e não consegui uma promoção. E isso faz com que a pessoa realmente se sinta mal, né? Se sinta desvalorizada, se sinta desfavorecida. Eu já tive casos de profissionais e já vi casos no mercado, né? De profissionais que às vezes treinam outros que entram na empresa e acabam vendo esses outros crescendo e esse profissional não fica, né? E esse profissional acaba não sendo promovido, esse profissional acaba não sendo valorizado. E aí a sensação que esse profissional tem é uma sensação muito ruim, né? Uma sensação de frustração.
E aí, quando esse profissional se sente dessa forma, né, totalmente desvalorizado, desmotivado, uma das coisas que vai acontecer fatalmente vai ser a queda do desempenho dele. Porque se eu tô desmotivado, por mais que eu seja uma pessoa que entrega, que sou comprometida, que consigo ter resultado e tudo mais e tal, mas vai chegando um momento que se eu não sou valorizada, a gente é ser humano, né? Vai chegando um momento que você também vai ficando desmotivado. E nesse momento vai caindo o seu desempenho. E quando cai o seu desempenho, a pessoa que está do outro lado olha e fala assim, como que eu vou promover alguém que não tem um bom desempenho? Né? Então aí você acaba dando razão para essa não promoção, né? Só que as pessoas às vezes não veem o quanto que já foi feito sem ter um reconhecimento e que você chegou nesse nível de desmotivação justamente por isso, né? Me falem aqui, ó, pra gente começar essa live. Quantos anos vocês acham que é mais ou menos aceitável para um profissional ficar no mesmo cargo? Coloca aqui para mim um número. 1 ano, vocês acham que ele já deve mudar de cargo? 2, 3, 4? Numa média, me dá a opinião de vocês aqui. O que vocês acham como aceitável? É claro que quando a gente está falando de uma empresa, né? E até de plano de carreira e etc., a gente não pode considerar só o tempo, óbvio, porque a gente tem outros fatores ali para serem considerados. Mas, o que vocês acham, né, que em quantos anos o profissional precisa ter ali um upgrade, né, que ele precisa ser considerado, de repente, para um novo cargo, receber, de repente, até um mérito, né, de repente não é uma promoção, de fato, mas um mérito. O que vocês acham? Ó, o pessoal tá falando aqui, ó, de 2 a 3 anos, de 3 a 4 anos. O que vocês acham uma média? Ó, 2 anos, em média. 1 ano, mas vai de pessoa para pessoa. E vai de organização para organização também, né? Porque 1 ano eu particularmente acho pouco, porque assim, se você for pensar num prisma, né, de uma empresa ali que tem 50, 60, 70 funcionários, se eles forem promover as pessoas a cada ano, é muito complicado, né? Aí precisa ter uma política de cargos e salários muito bem estabelecida, que talvez não seja uma promoção de cargo, mesmo porque talvez você não vai nem ter tantas graduações assim de cargo para promover as pessoas. Via de regra, eu tenho ali o júnior, o pleno, o sênior e depois eu já entro em cargos de gestão, né? Agora, se eu quiser ter promoções mais frequentes, talvez eu precise criar subcargos, né, ou dentro desses cargos. Então, Júnior 1, Júnior 2, Júnior 3, aí depois passa para Pleno 1, Pleno 2, Pleno 3, ou coisa desse tipo, porque aí eu consigo ir subindo essas pessoas bem aos pouquinhos, né, e de repente trazendo aí um pouco mais de motivação, de forma que ela sinta que ela tá de alguma maneira evoluindo. Esse é um modelo que pode funcionar, mas que eu não vejo como muito comum nas companhias, né. Mas uma média ali de 3 a 4 anos, eu entendo que é uma média interessante. Se bem que, hoje em dia, né, com a velocidade da informação e com as coisas assim como elas estão hoje, os profissionais, eles tendem, em média, a ficar numa empresa no máximo 5 anos, né? O ciclo de vida aí do profissional de uma empresa é no máximo 5 anos, ele tendo ou não um reconhecimento. É claro que quando você tem um reconhecimento, a sua tendência é ficar mais, porque aí você vai evoluindo aí dentro da companhia, né? Mas quando você não tem, normalmente de 4 a 5 anos, as pessoas já estão observando o mercado para ver outras oportunidades, porque elas entendem que ali talvez elas não vão ter esse reconhecimento. E voltando aqui nessa questão, né, o sentimento da pessoa. Quem já passou por essa situação, gente, vai colocando aqui para mim se você já passou por um momento de estagnação, um momento de muitos anos sem ter uma promoção. Eu já passei por isso, tá? Então eu falo isso assim com conhecimento de causa. O que me trouxe até aqui, né, depois de muitos anos, foi justamente essa experiência que eu tive. Eu tive um momento da minha carreira que eu fiquei quase 5 anos bem estagnada mesmo, né? Mesmo porque foi um momento que eu estava ainda cursando, né, a graduação, mas na empresa que eu já estava atuando como analista.
eu já respondia auditorias da Anvisa, eu já tinha todo um conhecimento e já era muito cobrada por isso, né? Já tinha muitos resultados, mas eles utilizavam dessa desculpa, né? Vamos dizer assim, como não tem ainda formação, a gente não pode promover. O que depois eu fui entender que não era bem assim, né? Na verdade, eu tinha algumas habilidades, principalmente comportamentais, que eu precisava realmente desenvolver para que eu conseguisse realmente uma promoção. Então, eu comecei a entender depois o que estava me travando. E é justamente isso que hoje eu ensino às pessoas, porque eu já passei pelos dois momentos. Eu passei pelo momento onde eu fiquei muito tempo estagnada, e aí depois que eu comecei a compreender os motivos, eu entrei numa outra empresa e em 4 anos eu tive 3 promoções, sendo que a primeira promoção foi 6 meses depois que eu entrei nessa empresa. E detalhe, a empresa também tinha uma regra que ela só promovia com 1 ano de casa. Então, eu comecei a perceber que por mais que as empresas tenham regras, né, e tenham ali condutas gerais, quando você se destaca como um talento, existem exceções, né? Então, a empresa acaba, muitas vezes, criando exceções também, se elas veem que realmente você é um talento e elas não querem perder você para o mercado. Então, às vezes, eles colocam esse tipo de regra meio que para você se contentar com aquela explicação. Mas a gente precisa olhar um pouco mais a fundo. Será que realmente é a regra ou será que eles não estão vendo valor realmente no meu trabalho? Então, a gente precisa observar isso, porque quando eles veem esse valor, eles acabam muitas vezes contornando algumas regras, porque nada está escrito em pedra, né? A gente às vezes pode ter alguma variação ou outra, né? Então, a gente precisa entender isso. E do outro lado, né, quando a gente consegue essa valorização, é muito bom, né? É muito bom quando a gente consegue realmente entender que o nosso trabalho está sendo valorizado, que está sendo visto. Quem é que já foi promovido, gente? Coloca aqui, eu já. Aqui para eu saber de vocês. É uma sensação maravilhosa, né? Eu tive até um caso recente aqui em casa, né? Que foi o meu esposo, que ele foi promovido a diretor jurídico, acho que fazem uns 3 meses, eu não sei, eu até postei aqui nas redes sociais, porque é uma alegria, né? Quando você ganha essa promoção, é muito mais do que o dinheiro, é muito mais do que o salário, é um reconhecimento do seu trabalho, né? É um reconhecimento, a Ana falou que já foi, a Ingrid, a Pam, a Thaís, então a Carol também. Então, assim, é um reconhecimento do seu trabalho, é uma coroação daquilo, né? É uma definição, né? E uma garantia, né? É algo que indica, um indicador que você está no caminho certo. E muitas vezes, quando não acontece dentro da empresa, acontece fora, como aconteceu com a Ariane, né? Às vezes, quando você vê que realmente dentro da empresa não tem essa condição, aí às vezes acontece fora e também acaba sendo uma promoção, porque muitas vezes você vai para um lugar com cargo maior, enfim, com salário maior, e acaba sendo também aí considerado como uma promoção e é muito legal, né? Assim, em termos de carreira. A Thaís falou aqui, ó, esforço gera reconhecimento e o resultado gera merecimento. Muito bem, mas a gente vai falar um pouco sobre esse esforço, viu, Thaís? Hoje é dia da gente falar sobre isso, inclusive. Esse nosso primeiro pilar, a gente vai falar sobre justamente isso, né? E como eu disse para vocês, né, eu posso falar com propriedade sobre isso porque eu já passei pelas duas situações, tanto de ficar muito estagnada, quanto de crescer muito rápido. E hoje, né, há 5 anos aí já trabalhando como mentora de carreira, já ajudei muitos profissionais também que vieram para a mentoria ou para serem promovidos mesmo, ou realmente para sair da empresa e de repente com essa estratégia acabaram alcançando a promoção. Então isso foi muito bacana e foi já uma metodologia, né, que eu implementei e já validei aí com muitos profissionais e hoje eu tô trazendo para vocês esse conhecimento, tá? Então nós vamos aí falar desse primeiro pilar. E por que eu trouxe aqui para Thaís essa questão do esforço, né? E a Ariane até comentou aqui, ó, nem todo esforço é reconhecido. O que acontece, né? Esse primeiro pilar, para você realmente se destacar e ser promovido,
ele parece muito óbvio. Eu vou falar aqui para vocês e vocês vão dizer assim, nossa, óbvio, né? Mas não é tão óbvio e nem todo mundo faz da forma com que deveria fazer. O primeiro pilar para você ser promovido, é você ter resultado. Fato. Não tem como uma pessoa ser promovida, né, via de regra, sem ela ter um resultado adequado. E aí você vai falar, nossa, Richelle, descobriu o Brasil, né? Não tem como realmente ser promovido sem ter resultado. Só que aí que mora a questão, né? Muitas pessoas não têm a visão clara do que é o resultado na área dela. Tem cargos e tem áreas, né, vamos dizer assim, que o resultado é muito claro. Por exemplo, eu estou numa área de vendas. Então, eu tenho ali minhas metas muito bem estabelecidas, muito claras. E para mim está muito claro o resultado que eu preciso alcançar. E está muito alinhado com a minha gestão. E ok. Nessa área de vendas, eu enxergo que isso se torna mais claro mesmo, sabe? Mais palpável, mais esclarecido. As pessoas têm conhecimento disso. Mas na maioria dos cargos e na maioria das áreas, a gente não tem essa clareza. Até para fazer uma avaliação de desempenho, né? Porque faz parte desse processo, para eu ser promovida, eu preciso ser bem avaliada. Mas até numa avaliação de desempenho, às vezes as pessoas não têm clareza de quais são os objetivos que ela tem dentro do cargo dela. E você não pode esperar que isso venha muito mastigado ali do seu gestor, porque pode não vir. E nesse lugar que a gente está falando aqui, o que eu sempre ensino e oriento os meus mentorados é sobre protagonismo de carreira. Então, vocês sempre vão me ouvir falando sobre isso. Se o seu gestor não traz isso para você, você precisa buscar. Porque às vezes você está se esforçando muito e não significa que você está tendo o resultado. A grande inteligência da coisa é você ter menos esforço e mais resultado. Porque imagina só, imagina que você fica o dia inteiro trabalhando, você entra às 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, sai 10 horas da noite, tá super cansada, super cansado, super estressada, ficou o dia inteiro imerso em um monte de coisa, e chega 8 horas da noite, o seu gestor ou a sua gestora pede para você um determinado documento, e você olha e fala assim, putz, esse foi o único que eu não fiz. Eu estava imersa em outras coisas e esse eu não fiz. Para esse gestor, para essa gestora, isso é 100%. Para ele, nesse momento, não interessa tudo que você fez. Interessa que o que ele estava precisando, você não entregou. Tem muita gente que é promovido com uma mesa desse tamanho de pendência. Só que essa pessoa, muitas vezes, ela está agindo nas prioridades. Então, tudo aquilo que o gestor pede está na mão. Ah, eu preciso disso, tá aqui. Eu preciso daquilo, tá aqui. Eu preciso daquilo, tá aqui. É uma pessoa que vai se destacar dentro do setor. Por mais que vocês que estão dentro ali, né, os pares, saibam que essa pessoa fica a maior parte do tempo enrolando, que essa pessoa tem uma pilha de pendência desse tamanho, na visão do gestor ela está atendendo. Por quê? Porque ela sabe agir nas prioridades, porque ela tem clareza dos resultados que são esperados dela. Faz sentido, gente? Coloca aqui para mim se está virando alguma chave, se está fazendo algum sentido. Perguntas, vão interagindo aqui comigo na live. Então, o que acontece? Você precisa ter clareza. Se eu perguntar hoje para você, você sabe o que é resultado na sua área? O que é esperado de você? Por exemplo, eu trabalho com não conformidades, que é uma atividade da garantia da qualidade da indústria farmacêutica, cosmética, etc. Né? Trabalho com não conformidades. Você sabe o que é esperado de você? Quantas não conformidades você precisa fechar por mês para dizer que você está atendendo? Quantos relatórios você precisa fazer
para que alguém possa dizer que você realmente está tendo resultado? É quantificável isso? É quantidade ou é tipo de coisa? Ou é complexidade que você precisa entregar? É isso que vai fazer a diferença? E mais do que isso, você sabe quais são as prioridades? Muitas vezes você tem lá uma lista de pendências, uma lista de coisas para serem feitas, e você não sabe exatamente por onde começar, e aí o teu erro é o quê? Começar por aquilo que você acha que é que deve começar. Então ali você começa por onde você acha que deve. Só que você não alinha isso com o seu gestor. E aí quando ele vai te pedir uma coisa, ele vai te pedir, pela lei de Murphy, né? Justamente aquilo que você não fez. Então, sempre quando vier uma demanda para você, e às vezes também você tem lá uma lista de coisas para fazer, e as demandas sempre vão chegando, e tudo bem, isso vai acontecer, isso é normal, né, de toda a empresa. Mas toda vez que chega uma demanda, a tua pergunta precisa ser o seguinte: qual a prioridade? O que eu tiro do que eu tô fazendo agora para incluir essa demanda? Você tinha me dito para fazer isso, isso e isso. Tá, agora chegou isso. Onde que eu coloco isso na fila? Isso pode esperar ou não pode? Qual é a prioridade? Por quê? Porque muitas vezes, e na verdade, né, na maioria das vezes, o seu gestor ele tem uma visão mais ampla do que você. Ele tem uma visão do todo, ele tem uma visão do quanto aquilo vai impactar no negócio, muitas vezes. E você talvez não tenha, talvez você ache que a tua prioridade é uma e na verdade é outra. E isso vai impactar diretamente no seu resultado. Então eu chamo isso de alinhamento de expectativa, tá? Alinhamento de expectativa, dentro da minha mentoria eu ensino exatamente como fazer essa estratégia. Porque tudo precisa de estratégia, né? Tudo você precisa ter um alinhamento, uma linguagem para conversar, uma forma com que as pessoas consigam entender ali também o teu objetivo. Então, alinhar expectativa com a gestão é fundamental e você precisa fazer isso pelo menos uma vez por semana. Pelo menos uma vez a cada 15 dias, depende muito da dinâmica, né, do seu departamento, da sua empresa, vai variar um pouquinho. Mas, via de regra, você precisa ter esse alinhamento, assim, muito afinado. Muito afinado. Porque isso vai fazer a diferença nos teus resultados. Isso vai fazer a diferença quando alguém disser se você tem ou não bons resultados, né? Então, você precisa realmente pensar e alinhar sobre isso. Alguém aqui já teve um caso, gente, de que você estava super cansada, super estressada, fez um monte de coisa e no final do dia parece que não tinha feito nada? Conta aqui um pouquinho pra mim. Thaís falou, na empresa é feito esse alinhamento uma vez por semana, de segunda, e é muito bom. Isso é bom pra todo mundo, tá? Você como líder precisa fazer isso com a sua equipe. E você como funcionário, né, como colaborador que não está na liderança, você precisa buscar isso do seu gestor. Porque nem todo gestor tem, de repente, essa habilidade. A gente precisa entender, gente, assim, e a gente tem que partir do princípio que o nosso gestor, ele não estudou para ser gestor, né? Que ele não estudou, que ele não buscou conhecimento, que ele não buscou desenvolvimento. Ah, mas deveria ter buscado. Deveria. Mas se ele não buscou, eu vou me prejudicar por isso? Se ele não é um bom gestor, eu vou deixar a minha carreira ser prejudicada por isso? Eu não vou. Entende? Então a carreira é minha, né? Eu preciso tomar o protagonismo, eu preciso tomar a frente disso e preciso realmente ir atrás do que eu quero e do que eu preciso buscar, né? Infelizmente, quando a empresa não tem processo definido, quando tudo muda de repente, tudo é prioridade, fica um pouco difícil. Já perdi oportunidades por esperar o gestor conversar comigo e não ir atrás dessa conversa importante. Então, pois é. Eu sei, eu entendo você, porque assim, tem muitas empresas que têm processos realmente muito confusos, muito desorganizados, né? Falta planejamento. Na maioria das coisas, assim, quando você vive numa empresa que tá sentindo, que tá apagando incêndio,
é porque tem problemas sérios de planejamento. Falta planejamento. Muitas vezes esse planejamento não tá ali nas suas mãos de resolver, porque não tá dentro da sua alçada, né? Não é você que vai resolver isso. Mas você precisa também trazer essa dificuldade para o seu gestor. Falar assim, olha, você tinha me dito para fazer isso. Agora eu paro isso e começo a fazer aquilo. Agora eu paro isso e começo a fazer aquilo. Desse jeito a gente tá deixando um monte de coisa iniciada e nada terminado. Como é que ficam os nossos resultados? Porque muitas vezes quando você levanta a mão, você sendo o colaborador, e você levanta a mão falando isso, sabe o que vai acontecer? O seu gestor ele pode falar qualquer coisa para você naquele momento. Mas você pode ter certeza que ele vai usar esse mesmo discurso para falar com o gestor dele. Sabe? Ele vai buscar isso também. Às vezes não, sempre, né? O colaborador ele ajuda muito o gestor na gestão. E aí a gente fala sobre você liderar o seu líder. Esse é um ponto muito importante, gente. Liderar o seu líder. Liderar o seu líder como? É você trazendo realmente as coisas que você pode contribuir e trazendo muitas vezes ele de volta para a realidade, porque ele também tá ali olhando para você, mas ele não tem só você, né? Ele tem uma série de várias pessoas ali abaixo dele. Além de tudo, ele está sendo cobrado também por uma esfera superior. Além de tudo, ele tem os pares dele, que muitas vezes não são fáceis também de lidar e de conviver e de relacionamento, etc. Quem nunca foi líder aqui não sabe do que eu tô falando, mas quem já foi sabe. Não é uma posição nada confortável, essa cadeira, né? Ela é uma posição solitária, ela é uma posição que muitas vezes é muito mais fácil você ter empatia com quem tá em posições mais baixas. Quem tá em posições mais altas normalmente recebe aquela fala assim, ela ganha pra isso. Ela ganha bem, tem que se estressar mesmo. Coisa desse tipo. E às vezes nem ganha tão bem assim, tá? Às vezes a gente imagina que ganha muito, mas não é essa a realidade. Então, ou seja, é uma posição difícil. Então, a gente não pode esperar e muito menos delegar a nossa carreira e os nossos objetivos na mão de quem quer que seja, né? Quem quer que seja. Porque é muita responsabilidade, né? Você tá delegando aquilo que você quer, enfim, os teus objetivos na mão de outra pessoa. E aí, se você faz isso, você não pode também reclamar dos resultados, né? Porque daí, cada vez que eu não tomo uma decisão, eu tô dando a liberdade de alguém decidir por mim. Concorda? Então, a gente precisa tomar essa decisão, tomar esse protagonismo. Então, o que eu diria para vocês na data de hoje, o que fica de lição de casa de verdade para vocês, né? É buscar de fato o que é resultado na minha área. O que é resultado na minha área? E isso, gente, olha só, dando já outro spoiler importante para vocês. Importante. Quando você percebe o que é resultado na sua área, o que é esperado de você, além de você ficar mais fácil, né, conseguir alcançar esse objetivo, esse resultado, e isso favorecer, isso é apenas um dos pilares, né, lembrando, a gente tem mais 4 aí para falar nas próximas lives, mas assim, isso vai favorecer você, não só dentro da empresa, a conseguir de repente essa promoção, mas também numa entrevista de emprego. Porque numa entrevista de emprego, o que interessa para o recrutador não é necessariamente saber as tuas experiências profissionais, mas é saber os seus resultados. É saber o que você pode trazer de diferente para a nossa empresa. O que você pode contribuir de fato. O que você já trouxe para as empresas que você passou. Porque obviamente que através do seu resultado você já demonstra que você sabe fazer. Né? Você já demonstra que você domina aquela atividade. Mas para mim pouco importa exatamente a atividade que você fez, mas o quanto que você contribuiu com o resultado. Entende? Então, é riquíssimo você saber sobre isso. É riquíssimo você alinhar isso com a sua gestão. Porque se as empresas tivessem, inclusive, um programa de avaliação de desempenho realmente eficaz, isso já estaria claro para você. Isso já estaria claro para você.
Porque num programa de avaliação de desempenho eficaz, você já deveria saber o que é esperado de você e em que medida. Até porque, quando você vai fazer uma avaliação de desempenho, você precisa colocar ali se a pessoa está atendendo totalmente, se ela está atendendo parcialmente, se ela está superando as expectativas. E como você vai saber se ela está superando, se ela está atendendo, se ela não está, se não está claro nem o que é para ela atender? Né? Vocês já passaram por alguma situação assim? Falando agora sobre avaliação de desempenho. Avaliações de desempenho meio confusas, que vocês não concordam, ou que não conseguem realmente tirar valor daquilo? Comenta aqui comigo, gente. Eu vejo muito isso, sabe? Nas empresas que eu já passei, muitas vezes essa avaliação de desempenho é definida ali pelo RH. O próprio gestor, às vezes, não sabe nem como lidar com a ferramenta. Quando chega na frente do colaborador é que ele vai começar a ler aquilo. Às vezes ele nem sabe qual a pontuação que ele tem que dar e começa o negócio, sabe? Assim, sabe? Pro forma, mas que realmente não leva a fundo e não considera que aquilo é uma ferramenta de desenvolvimento. Que quando eu falo para o colaborador que ele está superando expectativas, eu preciso ter um próximo passo para ele dentro da empresa. Minimamente, ele precisa ser promovido, se ele está superando todas as expectativas, né? Assim como se ele está em vários quesitos ali, não atingindo, né, o mínimo esperado, né, atendendo parcialmente ou não atendendo, eu também preciso ter uma definição para ele. Ou um processo de desenvolvimento, ou mesmo até um desligamento para esse colaborador. Então, a avaliação de desempenho, ela é um ponto fundamental. E ela começa, né, nessa definição do que é resultado. O que é resultado. E como estão os teus resultados hoje? Responde aqui para mim, ó, se fosse para você dar uma nota de 0 a 10 sobre os teus resultados, o que você me diria? De 0 a 10. Coloca aqui, pessoal. Por favor. Ana, Thaís, Pan, Pri, a Tabata também tá aqui na live. Coloca aqui pra mim, gente. O que vocês acham? De 0 a 10, qual é a nota que você daria pro seu resultado? A Ana, 10, ó. Thaís, 6. Tem alguns pontos comportamentais que eu preciso melhorar. Ok. A Pri, 10. A Ingrid, 9. Então, mas aí que tá, gente. Vocês estão dando essas notas, né? A Pan também tá dando 9. Mas, assim, essa é a visão que vocês têm a respeito dos teus resultados. Mas será que eles estão realmente alinhados com o que a sua gestão espera de você? Vocês acham, gente? Vocês acham que esses resultados estão realmente alinhados com o que sua gestão espera de vocês? Para vocês terem uma ideia, até no podcast que eu fiz com a Nádia Bento, que vai ao ar essa semana, eu acredito, eu fiz né, eu entrevistei a Nádia. A Nádia é uma diretora de uma empresa, né, da Nuremberg, e ela, enfim, teve um crescimento aí exponencial na carreira dela, né? E ela disse o seguinte: Richelle, eu estava numa empresa que eu queria fazer X, eu queria trazer inovação, eu queria ter resultado, eu queria trazer inovação, eu queria fazer um monte de coisa. E eles diziam para mim, eu quero que você faça isso. Eles estavam me limitando a fazer apenas uma parte do processo, eles não queriam que eu fizesse mais que aquilo. Então, às vezes, o teu resultado, você acha que está arrasando, porque você está fazendo até mais do que você deveria fazer, e às vezes o seu gestor ou a própria empresa não quer que você faça isso, quer que você faça uma outra coisa. E talvez você vai ser até mal avaliada fazendo muito mais do que você deveria estar fazendo, sabe? Mas às vezes é um desalinhamento de expectativa. Ó, a Pri, ó, na avaliação de desempenho, meu gestor sempre coloca excede a expectativa, mas a promoção nunca vem. Vamos falar um pouco sobre isso. Não sei muito expor meus resultados. A gente vai falar nas próximas lives isso também.
Sobre essa questão aqui que a Pri falou, na avaliação de desempenho, o gestor sempre coloca excede a expectativa, mas a promoção nunca vem. Pode estar acontecendo duas coisas, tá? Ou realmente a empresa está no momento de congelar todas as promoções e realmente ali não vai sair nada. Agora, se isso acontece e você vê outras pessoas sendo promovidas e você não, aí é um ponto que, primeiro, você precisa realmente questionar o seu gestor, né? Conversar com ele a respeito disso, de uma forma estratégica para entender. E também precisa avaliar se esse gestor tem uma capacidade técnica ou se ele tem alguma trava em te trazer feedbacks negativos. Porque tem gestor que para andar logo com o processo de avaliação de desempenho, é aquilo que eu falei, sabe? Para inglês ver, vou colocar aqui qualquer nota e tá tudo bem. E às vezes ele não tá considerando aquilo como uma coisa, como uma ferramenta realmente de desempenho, sabe? Ele coloca que você tá indo muito bem porque para não gerar questionamento mesmo, para finalizar aquele processo rápido e para não ter algum enfrentamento de conflito. Tem gestor que tem dificuldade de dar feedback negativo. E aí ele fala que tá tudo bem. Agora, se ele fala que tá tudo bem e a promoção não sai, alguma coisa não tá batendo, né? E aí você tem que observar o cenário, como eu falei. Ou nesse cenário, realmente, a empresa tá com todas as promoções congeladas e aí faz sentido, né? Olha, tá realmente congelado, então não tem muito o que fazer. Ou se você vê que outras pessoas estão sendo promovidas e você não, é um sinal de alerta. Será que essa avaliação realmente corresponde à realidade? Ou será que é algo só para você ficar feliz? É aquela que eu chamo de promoção moral, né? Promoção com efeito moral, é igual aquelas bombas de efeito moral, né? É promoção com efeito moral, mas, né? Porque te elogia, como se você fosse promovida, mas não é, né? Então, não faz muito sentido. E aí por isso que é importante você ter essa leitura do cenário como um todo, né? Será que a empresa está nesse momento de congelamento ou será que o negócio é comigo mesmo, né? Então, aí você precisa avaliar, porque não faz sentido você ter muitos feedbacks positivos e, de fato, não ter uma promoção, né, plausível ali. Mas eu já vi coisa pior, tá? Eu já vi profissionais recebendo cartas de promoção, parabéns, você foi promovido, e às vezes mudando só o cargo e não o salário, né? Enfim... Aí é a promoção virtual também, né? Então, assim, gente, tem de tudo, é muito complicado. Só que aquela coisa também, né? É importante, e aí eu tô dando uma informação a mais aqui pra você. É claro que de tudo isso que a gente for falar nessas lives, nessas 5 lives, né, que eu vou fazer, é importante também a gente saber que pode ser que você faça todos esses passos que eu tô te falando, e pode ser que realmente não aconteça. Por outros motivos. Porque tem questões pessoais envolvidas, porque tem questões estruturais, que a empresa realmente está passando por dificuldades, e uma série de coisas. Mas quando você começa também a se conhecer melhor, a saber do seu potencial, a saber do resultado que você traz, e a ter autoconfiança e etc., você também precisa colocar um prazo para você. Até quando eu devo insistir nessa empresa? Até quando faz sentido eu doar tudo de mim ali, né? E fazer tudo que eu tenho que fazer e não ter a contrapartida, né? Então, assim, a gente precisa ter isso também muito bem estabelecido, né? Porque, via de regra, seguindo esses passos, a coisa deve acontecer. Se não acontecer, são as exceções. E aí a gente precisa buscar o motivo dessas exceções. E pode, de novo, estar ligado a questões pessoais, estar ligado a questões estruturais, né? Pode estar ligado a uma série de coisas, mas, de novo, a carreira é sua, o plano de carreira é seu, e você precisa ver se essa empresa está contribuindo positivamente para o seu plano de carreira ou não. E, de novo, tudo isso que você fizer é bom para você, não é bom para a empresa. É óbvio que também é bom para a empresa. E isso é maravilhoso, porque um bom profissional é um profissional que qualquer empresa quer, porque ele traz bons resultados. Mas trazer bons resultados para a empresa, não pense que você está fazendo um favor para a empresa, não. Primeiro que você está fazendo o seu papel, né, de uma forma ou de outra.
E segundo, que você tá trazendo resultados para você, para o seu portfólio, para você enquanto profissional. Um profissional que trabalha no CLT, gente, ele não é muito diferente de um profissional que empreende. Não é muito diferente quando a gente vai pensar nesse aspecto, né? Porque, por exemplo, hoje, o que me posiciona bem no mercado como uma mentora de carreira, como uma profissional empreendedora, são os resultados que eu trago para os meus clientes. Cada depoimento que eu recebo dos meus clientes, né? Sejam as pessoas físicas ou as empresas que trabalham comigo, as pessoas que falam, né, sobre o resultado que eu trouxe, enfim, tudo isso me posiciona como uma boa profissional. E aí, quando eu vou oferecer o meu trabalho, eu apresento esses resultados. Eles me validam, eles me dão autoridade. E você, como profissional CLT, da mesma forma. Os resultados que você conseguir produzir dentro da empresa, eles vão fazer parte do seu portfólio. O que é o seu portfólio? O seu currículo. Você não vai fazer uma apresentação de portfólio como eu faço da minha empresa. Você vai fazer uma apresentação do seu currículo. É um olhar empreendedor, mesmo estando ali no CLT. Ó, a Maíra maravilhosa, gente. Fazendo uma pausa aqui, ó. Se você precisa de bolsas lindas e maravilhosas, siga a Vicker. Maravilhosa. Ela é incrível. Então, gente, mas é sobre isso, sabe? É você ter um olhar empreendedor, mesmo dentro ali do CLT. É você entender que tudo aquilo que você produz de resultado faz sentido pra você. Né? Faz sentido pra você e pode te validar no mercado. Tanto que por isso, esse é um dos motivos que eu disse pra vocês, né? Que as pessoas às vezes vêm querendo mudar de empresa, porque não estão sendo reconhecidas, e aí ao longo do processo acabam sendo reconhecidas. Por quê? Quando eu olho pro currículo delas, eu penso assim, olha, aqui seria importante você ter esse e esse resultado. E às vezes elas não têm. E aí eu falo assim, então a gente vai produzir esses resultados onde você está, pra gente colocar isso no seu currículo. E aí quando ela vai produzir esses resultados onde ela está, óbvio que a empresa também acaba olhando ela com outros olhos. E aí, às vezes, ela acaba sendo promovida. Por isso. Um dos requisitos, né? Além de outras coisas que a gente faz. Então, a gente... E como ter resultados, Richelle? Como eu vou alcançar esses resultados? A gente precisa utilizar, gente, da inteligência emocional e das nossas fortalezas, né? O que é mais forte em nós. Às vezes, é muito melhor eu potencializar as minhas forças do que tentar desenvolver aquilo que eu sou, aquilo que eu preciso, né? Aquele meu ponto fraco. Às vezes, para eu tentar desenvolver o meu ponto fraco, eu vou demorar muito mais do que eu fortalecer as minhas forças, né? O que eu quero dizer com isso? Às vezes, a gente tem muita dificuldade na inovação, em pensar em coisas novas, em trazer novos resultados. Às vezes é um pouco difícil inventar coisas novas. Parece que o mundo já tá tão cheio de coisa que é difícil você ter uma ideia inovadora, né? Ao mesmo tempo, o ser humano, ele tem uma coisa que é um olhar crítico, né? A gente tem muita facilidade de criticar. Eu posso contar qualquer história aqui pra vocês e com certeza um ou outro vai achar um jeito ali de criticar essa história ou vai ter uma opinião crítica sobre aquilo. Então, vamos aproveitar dessa habilidade que a gente tem. Eu tenho certeza que quando você chega no seu setor, você e outras pessoas, né? Pode nem ser só você, mas outras pessoas têm muitas reclamações sobre o setor, sobre os procedimentos, sobre a estrutura da empresa, sobre os processos, sobre o gestor, sobre a forma que as coisas são feitas. Às vezes a gente tem muitas críticas. Então, vamos começar por aí. Através das críticas, eu consigo... Vamos pensar assim, ó, para cada crítica, vamos pensar em algo para melhorar. Ao invés de eu só ficar criticando, faça-se a pergunta, como que eu posso melhorar esse processo? Ah, eu tenho essa planilha aqui que eu nem sei por que eu tenho, por que a gente tem que preencher isso todo dia, gente? É uma perda de tempo fazer isso. Vai mais a fundo. Como que eu posso otimizar essa planilha para eu não ter que preencher mais? Ou será que realmente é necessário? Eu vou até o final da história para saber se realmente é necessário ou não. Teve uma cliente minha que ela entrou numa empresa e aí ela tinha que preencher uma série de planilhas e tudo mais.
E aí ela foi atrás para saber por que ela precisava preencher, como que preenchia, tal. Aí quando ela chegou no TI, na tecnologia da informação, ela descobriu que existia um sistema que ela dava um clique e já tirava todo aquele relatório, que ela não precisava ficar fazendo isso na mão. E que no começo, lá nos primórdios, as pessoas precisavam ficar fazendo na mão, mas quando entrou esse sistema, ele já tem isso automático e ninguém se deu conta. E as pessoas continuavam fazendo isso na mão. Ou seja, ela veio com um olhar de fora, ela descobriu isso e chegou lá e falou, gente, a gente não precisa mais ficar fazendo isso. O sistema já tem essa informação. Quer dizer, ela trouxe uma melhoria para o setor. Olha quanto tempo as pessoas perdiam para fazer isso. Ela otimizou de alguma forma. E aí, no caso, é uma forma que já existia, ela só descobriu. Mas as pessoas, às vezes, têm resistência. Falam assim, não, mas sempre foi assim, a gente vai continuar fazendo assim. Então, tira esse viés, né, do sempre foi assim e tenta ver o que você pode melhorar, de fato. Né? O que você pode melhorar para realmente trazer essa inovação através daquilo que está ruim. Né? Já que a gente tem esse olhar crítico, já que a gente tem mais facilidade de criticar as coisas, então vamos por esse caminho. Comece a fazer uma lista de tudo que está ruim dentro do seu setor, de tudo que você não concorda, e faz uma outra lista, como eu posso melhorar cada ponto desse. E leva uma proposta. Só de você fazer isso, eu te garanto que vai te diferenciar da maioria das pessoas que só ficam criticando. Entende? Porque um bom profissional, ele leva o problema, mas ele leva a sugestão de solução também para o seu gestor. O profissional que só leva o problema, normalmente é um profissional júnior. Que ele só leva o problema e a cara de interrogação, porque ele não sabe exatamente o que fazer com aquilo. O profissional passou de júnior, aliás, para ele estar pronto para ir para pleno, ele já tem que começar a levar problemas e opções de solução. Sabe? Então, a gente precisa pensar um pouco sobre isso. E agora eu quero ouvir vocês aqui. Ouvir não, né? Ler vocês aqui. Me fala se tá fazendo sentido, se caiu alguma ficha aí pra vocês, se vocês estão anotando alguma coisa pra aplicar, porque é importante, gente. Não adianta vocês ficarem aqui só me ouvindo também e amanhã esquecerem de tudo isso, tá? Começa a observar. E outra coisa, quem for líder, você tem duas opções. E eu gosto até mais da primeira. Encaminhe essa live para os seus liderados, sabe? Eu vou deixar salva essa live aqui 24 horas, depois eu vou subir pro YouTube. Quem vai ter acesso é quem tá no grupo VIP, que eu vou mandar o link lá do YouTube. Porque aí lá no YouTube é maravilhoso, que daí dá para acelerar também a live, né? Não precisa ficar com o aplicativo sempre aberto. E aí, você manda para os seus liderados, para eles verem. Ou você pode também, né, você mesma, passar esse conhecimento para eles. Mas é que às vezes eles ouvindo de outra pessoa, né, é aquela tal história do santo de casa não faz milagre. Às vezes ouvindo de outra pessoa, eles vão abrir a mente. Porque eu tô falando de um lugar onde eu atendo praticamente todas as indústrias farmacêuticas do Brasil, alguns profissionais até de fora do Brasil, outros segmentos de empresas, como aviação, como área médica, etc. E eu digo para vocês que isso é comum a todos. Isso é comum a todos, porque no final das contas, a gente está falando de uma estrutura corporativa e a gente está falando de seres humanos. E numa estrutura corporativa, empresarial, resultados são muito importantes, né? Resultados são extremamente importantes. Só que é aquela coisa que a Thaís falou lá no começo. Muito esforço e tal, a gente precisa se esforçar. A gente precisa se esforçar, mas a gente precisa colocar o esforço no lugar certo. Porque eu conheço muita gente esforçada que nunca chegou num cargo de gestão, por exemplo. Não que todo mundo tenha que chegar. Não que todo mundo queira chegar. Mas eu conheço gente que queria chegar e se esforçou muito e não chegou. Porque não é sobre esforço somente. Mas é esforço direcionado. E outras cositas mais que a gente vai falar nas próximas lives. Mas assim, o esforço isolado
não faz tanto sentido, né? E aí a gente vê históricos até familiares, sabe? Meu pai, por exemplo, né? Meu pai foi caminhoneiro, né? 33 anos. E ele era uma pessoa extremamente esforçada. Extremamente esforçada. Mas ele não conseguiu prosperar profissionalmente. Entende? Por mais esforçado que ele fosse. Porque não é sobre esforço somente, né? A gente tem que ter inteligência emocional, tem que ter relacionamento certo. E as outras coisas que eu vou falar aqui nas outras lives. Então, assim, aqui a gente tá falando só de um pedacinho, né? Que são resultados, como você vai alinhar a expectativa para saber quais resultados são esperados de você, né? Como que você vai criar novos resultados através, por exemplo, dessa questão da inovação, né? Como que eu trago alguma coisa nova que eu possa depois colocar no meu currículo como um resultado alcançado, né? Porque tem duas coisas também que são diferentes, acho que vale a pena também tocar nesse assunto. Tem resultados que são resultados esperados do seu dia a dia, que são coisas que você tem que cumprir. Gente, vai clicando aqui no coraçãozinho, ó, pra nossa live aumentar aqui. Ó, tem resultados que você é do seu dia a dia, que são coisas naturais que você precisa, né, realmente atender, que é o básico. E tem resultados que são resultados que você consegue destacar, né, como resultados que realmente, uau, te diferenciam. E aí, esses resultados que te diferenciam, que vão nessa linha que eu falei, de você identificar o que tá ruim e tentar trazer uma melhoria, e tentar trazer uma inovação. E essa inovação pode também nem ser necessariamente só na sua área. Você pode contribuir com um projeto de outra área, por exemplo. Entende? Isso são resultados, assim, que trazem uma visibilidade até maior, porque são coisas até a mais do que você deveria fazer, sabe? São coisas que realmente a gente consegue destacar, tanto no seu currículo, quanto que também trazem bastante visibilidade para você dentro da empresa. Então, aí é um outro tipo de resultado que eu tô falando. Mas os dois são muito, muito importantes para fazer essa construção, né? Os dois são importantes para ter essa construção. Certo? Gente, estamos chegando aqui ao final da live. Passou muito rápido, né? Muito, muito rápido. Tem alguma dúvida, gente? Algum comentário que eu possa ajudá-los a responder? Ah, que legal, Ari. Muito bom você estar aqui comigo. Obrigada, viu? Obrigada pela sua audiência, sempre muito carinhosa aqui. A Pam também. Gente, vocês vão dormir hoje, então, ó, com a cabeça explodindo, pensando em resultados. E alinhamento, né? Alinhamento é importante. Obrigada, Cá. Alinhamento também é importante, porque é aquilo que eu falei também, às vezes você acha que tá arrasando, mas não tá. Porque o importante, ó, vou dar até uma outra dica aqui pra vocês e uma outra lição de casa, né? Pega essa nota que você se deu, que eu perguntei aqui pra você, né? De 0 a 10, qual a sua nota em relação a resultados? Pergunta pro seu gestor. Gestor, de 0 a 10, em termos de resultado, que nota você me daria? E aí você compara e vê se a sua visão tá alinhada com a visão dele. Depois você me conta. Eu fiz esse exercício com uma mentorada minha e a discrepância foi, assim, absurda. Absurda. Ao ponto, assim, que ela deu 8 e o gestor dela deu 3. Olha só, que loucura. Ela deu 8 para resultado, o gestor dela deu 3 para nota de resultado. Olha que desalinhamento. E aí ela, achando que estava arrasando, que merecia ser promovida. Ele já achando que ela estava quase na porta da portaria já, né? Pra ser demitida, né? Do tipo. Então, assim, por quê? Porque às vezes ela estava indo por uma linha e ele estava querendo que ela fosse por uma outra totalmente diferente. Entende? E o que significa isso? De novo, desalinhamento de expectativas.
E com certeza ela estava se esforçando muito para ter esses resultados que ela considerava bons. Mas ela estava esquecendo de alinhar com a pessoa principal, que tem a caneta na mão para definir a vida dela dentro da empresa, que é o gestor. Querendo ou não, né? Querendo ou não. Então, pensem sobre isso e façam esse exercício, né? Se deem a sua nota e depois peça para o seu gestor dar essa nota para você ver se você tá realmente no caminho certo ali em termos de alinhamento com ele ou não, tá? E amanhã a gente vai fazer essa live novamente às 20 horas, que eu vou trazer o segundo pilar para vocês, tá? Na quarta-feira, a gente não vai ter a live. Eu vou precisar cancelar essa live, que eu vou ter um compromisso, mas aí a gente volta na quinta com esta live também, certo, gente? Então, o que eu vou falar também, ó, antes da gente finalizar. Tira um print agora, mas assim, ó, mas espera eu fazer uma pose, tá? Tira um print dessa live, coloca nos seus stories com alguma frase que você tem ouvido aqui de mim que te marcou, ou falando alguma coisa, e me marca. As pessoas que me marcarem nos stories, eu vou depois anotar e vou fazer um sorteio muito especial de um brinde maravilhoso para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Printou? Gente, não quero eu com a cara torta nos stories de vocês, hein? Por favor. Tá bom, gente? Grande beijo, então. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.